Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não importa o horário que você está vendo, saudações para você. É o seguinte, na aula de hoje eu quero mostrar para vocês o que seria uma equação de queima. Mas antes de mais nada, né, falar sobre equação, o que é uma equação. Então, eu vou começar mostrando ali no papel o que é uma equação, como se lê uma equação, e mostrar para vocês que a gente também é capaz de ler as nossas equações, porque equações está ligado muito ao universo, né, que você vive. Se você vive no universo matemático ou no universo da física, você vai ler equações físicas ali e elas vão te dar um sentido. Agora, se você é técnico como eu, você vai ver uma equação de queima e vai saber o que ela está querendo te dizer, né? Então, o importante é conseguir ler. Vou mostrar para vocês, eu não sou físico, muito menos matemático, eu não entendo nada disso. Eu procurei na internet e aprendi agora, né? Aprendi malemar, né? Então, eu só entendi e aprendi a ler essa equação. Agora, como chegar aos números, porque é muito complexo, os números são muito grandes, né? Como chegar a esses números é outra história. Mas já saber ler, saber o que ela significa. Essa é uma das equações, acho que mais conhecidas do mundo. Deixa eu ligar a luz aqui. Essa é uma equação, a equação mais conhecida do mundo, se não a mais conhecida do mundo, a mais famosa do mundo, né? Que é a equação de Einstein. Né? Vamos lá mostrar para vocês o que vem a ser essa equação, então. E igual a m vezes c ao quadrado, né? O que é isso aqui, né? Se a gente apenas ver isso aqui, a gente não sabe o que é. Eu não saberia, mesmo sabendo que é uma equação feita por Einstein, a mais conhecida, tal. Dizem que originou a bomba atômica, mas não tem nada a ver, né? Eles só imaginaram, né? Quando viram essa equação, imaginaram que a bomba atômica podia derivar-se dela, mas não que ele tenha escrito essa equação com a intenção de criar a bomba atômica. Vamos entender aqui. A equação de Einstein está aqui, né? Então, uma equação de equivalência entre matéria e energia. Energia igual a matéria vezes o quadrado da velocidade da luz. Então, energia igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. O quadrado da velocidade da luz é um número gigantescamente imenso, né? Então, o que se comprova aqui? Que uma pequena porção de matéria pode concentra, né, numa pequena quantidade de matéria, se concentra uma gigantesca quantidade de energia. Por isso que a ideia da bomba atômica, né? Então falam que foi de Einstein, mas não, né? Einstein só falou que matéria e energia são a mesma coisa. E deu uma fórmula de se mensurar essa mesma coisa em uma equação. Ou seja, se você pegar uma pessoa de 100 quilos, multiplicar o peso, a massa dela, pelo quadrado da velocidade da luz, você vai ter a quantidade de energia que essa pessoa de 100 quilos, se fosse possível desmembrar ela em energia, quanta energia ela teria dentro de si, né? Então é isso aí. Antes disso, achava-se que matéria e energia eram coisas separadas, eram coisas diferentes, né? Então é isso. Quando você vê E igual mc ao quadrado, isso não te diz nada. Quando você entende o que significa, você já consegue ler a equação. E é isso que eu queria mostrar para vocês, sem aprofundar em mais nada, porque se fosse para aprofundar, eu também não saberia como fazê-lo, né? Então vamos lá. Agora, mais no nosso universo aqui, né? Essa linha de cima seria uma equação, né? Aqui seria tempo de fechamento. Isso é uma equação de queima de cerâmica, né? A gente programa nossos fornos com esses dados aqui, e ele vai resultar nessa curva aqui e, consequentemente, na queima da cerâmica. Então, tempo de fechamento, 6 minutos. A gente já falou porque isso é importante. Então, é muito importante que, para vocês entenderem essa aula de agora, muito importante é vocês se inscreverem no canal e dar um joinha.
Mentira, não é importante isso não. O que é importante, mas se vocês se inscreverem no canal e dar um joinha, é mais legal, que eu vou ficar sabendo que eu estou agradando ou não vocês. Mas é muito importante que vocês vejam as duas últimas aulas para entender essa daqui, certo? Vamos lá. Temperatura, tempo de fechamento 6 minutos, temperatura inicial 400 graus, quanto que vai aquecer em graus por minuto até chegar em T2, que é a temperatura final, 60 graus por minuto, até chegar em T2, que é a temperatura final de 910 graus. Uma vez chegando em 910 graus, você libera o vácuo. Para isso tem que ter ligado o vácuo em 400 graus e ter desligado o vácuo aqui em 910 graus. Aí você desliga o vácuo e você mantém a temperatura final de 910 por 1 minuto. Esse seria o hold time. O hold time sempre é dado sem vácuo, viu, gente? Às vezes as pessoas me perguntam, eu dou meu hold time com vácuo. Então não é hold time. Hold time é temperatura final livre de vácuo, né? Tempo de abertura em 1 minuto. Você abre o forno depois em 1 minuto, certo? Então, quando você vê isso aqui, você entende que a coisa é assim. A espera aqui de 6 minutos, ou o fechamento do forno em 6 minutos, né? Você fechou o forno em 6 minutos. Depois que ele fechou o forno, a câmara da mufla está a 400 graus. Você liga o vácuo, fechou o forno, liga o vácuo vai se dar aqui. E aí então você começa a levantar a temperatura aqui a 60 graus por minuto, até chegar a 910 graus. Chegou em 910 graus, você libera o vácuo do seu forno, fica aqui no hold time, que é a temperatura final, sem vácuo durante 1 minuto, e depois então você abre o seu forno em 1 minuto. Subiu em 6, né? Subiu em 6, abriu em 1, certo? Então esse é o programa padrão da maioria. É claro que tem programa de opaco, tem vários programas para você fazer uma cerâmica. Forno em 1 minuto, subiu em 6, né? Subiu em 6, abriu em 1, certo? Então esse é o programa padrão da maioria. É claro que tem programa de opaco, tem vários programas para você fazer uma cerâmica, né? Essa seria a primeira queima de dentina. Na segunda queima costuma descer de 910 para 900 graus, tal. Isso tudo que vocês já sabem, mas eu quero aqui mostrar para vocês onde vocês podem mexer. Para você saber mexer, você tem que entender o que um programa quer fazer, o que o programa faz, né? Com as informações básicas que são dadas para vocês no estojo de cerâmica. Quando vocês têm que programar o forno, você vai lá, pega esses dados e transforma em programação de forno, certo? E ele vai, depois de programado, fazer justamente essa curva aqui. Bom, vocês já entenderam então o que significa cada parâmetro desse aqui e o que ele significa no teu forno, certo? Agora vamos aprender a mexer nisso aí. Então vamos lá. Nós temos aqui um programa de forno, né? Aquele normal, tal, onde nós temos a liberdade de poder mexer nos parâmetros dele. O parâmetro que eu gosto, que eu prefiro mexer sempre, vocês sabem que aqui no vídeo anterior eu falei para que não mexer aqui, porque quando fechar o forno, a cerâmica tem que estar completamente isenta de água, para não explodir. O vácuo se dá no fechamento e ele abre na temperatura alcançada em T2, na temperatura final, certo? Isso aqui, que vem como 60 graus por minuto, 60 graus por minuto, é onde eu prefiro mexer.
Esse triângulozinho, na maioria das vezes, eles vêm nas programações de forno, ele significa aquecimento em graus por minuto. Se não significa, vai significar agora para nós, de agora para diante. Então, toda vez que ver isso aqui, quer dizer graus por minuto. O que eu posso mexer aqui? Quando nós temos um elemento unitário na nossa peça, no nosso forno, e que é um elemento unitário, elementinho unitário aqui, vamos colocar aqui. A mufla do forno tem mais ou menos esse formato aqui e essas dimensões. Ela tem 7 centímetros de altura por 9 centímetros de raio. O centro térmico dela, então, seria a 3,5 centímetros e aqui a 4,5 centímetros aqui. Então, o centro térmico da mufla ficaria mais ou menos aqui, né? Por isso que a gente fala assim, quando você coloca uma peça, por exemplo, aqui, né? Uma base, você coloca 2 centímetros mais ou menos de pino. Aí vocês vejam aqui, ó, onde vai ficar isso aqui, em torno de 3 a 3,5 centímetros. A peça vai ficar nessa altura aqui, bem no centro térmico do anel. Então são sempre 2 centímetros a partir da base que você usa, 2 centímetros de pino, você vai estar atingindo a média de 3 centímetros, 3,5 centímetros, que vai dar bem no centro térmico da mufla do teu forno. Por isso que tem essa medida, gente, 2 centímetros de pino, com mais 1 centímetro aqui de 2,5 centímetros aqui, com mais 1 centímetro aqui, aí vai dar 3,5 centímetros, para obter a melhor queima no teu forno, certo? Então a melhor queima do seu forno vai ser obtida nessa região. Aqui no meio é difícil, né? Você conseguir o centro térmico aqui dos 9,5 centímetros, porque a tua bandeja vai estar aqui, ó, e tuas peças vão estar todas espalhadas por aqui. Mas o importante é que ela esteja aqui a 3,5 de altura, né? E as suas peças todas espalhadas por aqui. Saiba que quanto mais peças você tiver aqui, sejam elas unitárias, mas em volumes grandes, 10 peças, 7 peças, 8 peças aqui espalhadas pela tua bandejinha, a demanda de calor vai ter que ser maior, né? Ou seja, você vai ter que mexer em graus por minuto. Para você mexer em graus por minuto aqui, você acha a demanda maior, então tem que aumentar a temperatura? Não. Aumentar graus por minuto? Não. Ao contrário, você vai diminuir para 45 graus a 40 graus, né? De 45 a 45 graus por minuto. Em forma padrão, para um elemento unitário, 60 graus por minuto está ótimo, porque vai equalizar a temperatura. Mas para uma série de peças onde tem muita cerâmica e muito metal, é necessário que você diminua a temperatura de graus por minuto, a fim de coccionar suas peças de uma maneira melhor. Vamos lá saber por quê. Nós temos 2 tipos de radiação de calor dentro da mufla. Certo? Os 2 tipos são o seguinte: nós temos aqui a nossa pecinha, vamos colocar aqui uma bandejinha, e 2 centímetros aqui de peça, e aí nós temos aqui a nossa pecinha aqui, copinzinho, e nós temos aqui o dentinho em cima desse copinzinho aqui. Então nós temos 2 tipos de radiação de calor nessa mesma peça que está no centro térmico do anel. Não ficou muito no centro, mas não interessa, né? Vamos lá. Nós temos a radiação que é o calor emitido pela resistência
da mufla diretamente. Opa, deixa eu colocar aqui. Nossa, estou fazendo caca aqui. Desculpa aí, gente. Mas era isso que eu quis desenhar aqui, agora está terminado. Então, nós temos aqui o metal sobre o pino e a peça de cerâmica em cima do nosso metal. Nós temos dois tipos de radiação térmica aqui. A radiação propriamente dita, né, que vem da resistência diretamente para a superfície da cerâmica, e nós temos a condução térmica, né? A condução térmica, ela vai aquecer o metal vai aquecer por sua vez e vai queimar a cerâmica de dentro para fora, certo? Então nós temos a radiação e a condução. Essa aqui é a radiação. E nós temos aqui a condução. Então, a condução, ela é mais lenta do que a radiação. A radiação queima a cerâmica diretamente e a condução indiretamente, aquecendo o metal, e o metal, por sua vez, aquecendo a cerâmica. Porém, a cerâmica, ela conduz energia 5 vezes mais lentamente do que o metal. Então, o metal, apesar de estar conduzindo, né, tendo que esquentar primeiro para, por consequência, esquentar a cerâmica, ele faz esse trabalho 5 vezes mais rápido do que a radiação que bate sobre a cerâmica. Porque a cerâmica, na verdade, é um isolante térmico, né? Já o metal é um condutor térmico. Mas para equalizar isso aqui, quando você tem um elemento só, 60 graus por minuto é suficiente. Só que imagina só, se eu tenho aqui 14 elementos, 12 elementos, com muito metal e com muita cerâmica em cima, cerca de... Isso aqui, mais ou menos, vai ter o quê? 1 grama de metal e 1,5 grama de cerâmica em cima. Então, o peso de massa disso aqui, a massa disso aqui, é muito pequenininha. Então, 60 graus vai equalizar muito bem essa queima, e essa queima vai se dar perfeitamente depois do seu tempo de queima aqui, vai ficar super legal. Agora, se a peça é muito grande, nós temos 14 elementos, 10 elementos, com muito metal e muita cerâmica, essa condução e essa radiação começam a ficar fora de sincronia. E para a gente poder sincronizar de novo a condução com a radiação, nós devemos diminuir para 45 a 40 graus por minuto. Conseguindo fazer isso, que você vai conseguir no seu forno, que é completamente programável, né? Você vai conseguir equalizar a condução com a radiação e tornar a sua queima mais supimpa. Sua queima vai ficar mais legal, né? Você às vezes pode estar falando, pô, mas eu queimo 60 graus mesmo aí e tal, tá dando tudo certo, tá ficando bonito, né? Nunca tive problema. Nunca teve, mas se você fizer isso, vai ficar um pouquinho melhor. Garanto para você que vai ficar um pouquinho melhor. E a nossa profissão ela é complicada, porque você vai ganhando qualidades na somatória de pequenos detalhes. Então você junta um pequeno detalhe ali, com outro pequeno detalhe aqui, com outro pequeno detalhe acolá. No final das contas, né, você tem um produto final de maior ou menor qualidade, dependendo do que você está fazendo, nos pequenos passos que você dá. Então a equação de queima seria um enjoamento na nossa profissão, seria assim, um acabamento, um brunimento, um polimento final que você está dando no seu conhecimento para obter um resultado um pouquinho melhor, tá certo? Então vamos lá. Graus por minuto vai ter uma ligação direta sobre a massa da queima, né? Ou seja, quanto maior a massa, menor o tempo de aquecimento. Triângulozinho com setinha.
respeitando, né? Porque essa 60 graus por minuto é uma base para você fazer elementos unitários. Então você vai respeitar isso como um padrão. Padrão é legal porque você sabe que para queimar um elemento a 2 elementos, 60 graus, até 3 elementinhos né, pequenos na bandejinha, usando 60 graus, você vai ter uma queima excelente, muito boa, aceitável, bacana. Só que se o material começa a crescer e o volume começa a crescer, a massa começa a crescer do volume, você vai ter que dar uma mexidinha para obter o mesmo resultado que 60 graus satisfaz. E essa seria a mexidinha. Quanto maior a quantidade de massa dentro da câmara da mufla, menor, né, mais lentamente você deve aquecer graus por minuto até chegar da temperatura inicial para a final, certo? O hold time, a permanência sem vácuo, quando libera o vácuo, você distensiona a cerâmica. E quando você alivia a cerâmica dessa tensão, os cristais se abrem e você ganha cromatismo. É como se tivesse um pedaço de croma, de pigmento lá, sob vácuo. Quando você libera o vácuo, esse pedacinho de pigmento ele se parte em 3, 4, ocupando uma área maior e por isso dando mais croma àquela massa cerâmica, certo? Isso seria o hold time. Então você ganha no cozimento, você ganha 20% de cromatismo, né? E também mais 20% aqui no hold time, você ganha mais 20% de cromatismo no hold time, certo? Então a aula de hoje, falando sobre equação de queima, é mais ligada também ao volume de material a ser queimado. Quanto maior o volume de material a ser queimado, aí então você tem que mudar a elevação de graus por minuto no seu forno aqui, certo? Onde você pode mexer também? Você pode mexer aqui em hold time. O hold time, quando você tem muita massa, normalmente você usa 1 minuto sem vácuo. Só que 1 minuto sem vácuo, você espera libertar o vácuo, essa liberação de vácuo, ela demora em torno de uns 30 segundos, né? 15, 30 segundos liberando o vácuo, deixando o ar entrar dentro da câmara da mufla. Aí, na verdade, você tem 45 segundos só de vácuo liberado, onde a mágica vai acontecer, né? Dos cristais se relaxarem e o cromatismo ser ganho nesse período de tempo. Mas quando você tem muita cerâmica em cima de muito metal, você pode aumentar o hold time de 1 minuto para 1 minuto e meio. Aí você vai dar, sei lá, meio minuto de liberação de vácuo e 1 minuto inteiro de tempo de relaxamento da sua cerâmica. A sua cerâmica inteira vai relaxar e você vai ganhar um cromatismo maior nesse período de hold time que você deixou relaxando, a cerâmica relaxando, né, liberando aquela tensão que ela estava sofrendo sob vácuo, né, em um minuto inteirinho só para ela relaxar. Por quê? Porque quanto maior a massa, mais lento o processo, certo? Vamos lá. De novo, esse vídeo ficou gigantesco, né? Ficou com 24 minutos. Eu acho muito tempo para vocês ficarem assistindo, porque esse tipo de aula ele enche o saco, porque é uma aula teórica, né? A aula teórica é meio chato mesmo. Mas é importante vocês saberem sobre isso se vocês, né, pretendem ser ceramistas melhores, né? Colocar aí colocar uma cereja sobre o bolo aí, deixar a coisa mais legal, eu digo mais profissa, né? Mais profissional, saber o que está fazendo, né? E saber porque os problemas acontecem, como eliminá-los e como deixar a sua cerâmica mais legal, mais bonita. Então eu termino esse vídeo por agora e no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre um outro assunto que pouco se diz, pouco se fala, mas se sente mais o problema do que se fala sobre ele, que é coeficiente de expansão térmica, né? Vocês vão entender direitinho o que é coeficiente de expansão térmica e aí então vão saber respeitar essa abertura do forno, a fase final, quando a gente libera
abre o forno e então você equaliza a temperatura de queima com a temperatura ambiente, e isso é muito importante, e é aí que as trincas aparecem ou não, né? Então tá ok? Valeu, aquele abraço e até o próximo vídeo.